Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Hoje eu estou feliz que eu comi acarajé. Olha só. E Marcelo Miranda. Olá, senhoras e senhores, tudo bem, né? Não comi acarajé, gostaria de ter comido. Qual que é o prato típico de Curitiba, Marcelo Miranda? Boa pergunta. Eu ia falar que você poderia estar feliz de ter comido um pão de queijo, né? Mas Não, por enquanto eu não sei exatamente. Aqui eu acho que é o pirogue, que na verdade não é nem curitibano. Que isso? Ô, louco. Que isso? Só pensa naquilo. Não, que é um pastelzinho muito do bom, mas que eu acho que é herança, não sei se é da polonesa. Polônia. É Polônia. Nossa amiga Teca já me prometeu uma maravilha, pirogue quando eu for a São Paulo. Recomendo que muitos pirogues. Mas olha, não sei ainda, estou aqui há pouco tempo por motivos familiares, então eu vou pesquisar para o próximo podcast. Vou perguntar pro Tiagão. Isso, Thiago, ele saberá dizer. Quando você ouvir esse podcast na próxima pandemia, daqui a uns 10 anos, conta pra gente. Bom, então vamos aproveitar que o Maurício Dantas está feliz que comeu um belíssimo acarajé e diga-nos o que você andou lendo esses dias, Maurício Dantas. Então, eu li uma coisa não muito divertida, assim, brincadeira, um belíssimo gibi que saiu aqui uma vez só, eu não o li na oportunidade, mas o pessoal comentava tanto que eu o li, que é o Namor, As Profundezas. Lá, viu o Namor no trailerzinho do Pantera Negra, o filhinho da Marvel já foi ler Namor. Namor não, Ramon é o submarino, né? E na verdade a gente aprendeu com o Vitor Zambuja que a pronúncia é Namor. Ou é Neymar? Não, existe um. Neymar. Eu acho que existe um pilha com o título Namor. É verdade. Não, na verdade eu li esse gibi há bastante tempo, porque ele saiu aqui pela Panini naquela época que a Panini tinha descoberto uma gráfica lá na China que publicava, o que fazia capa dura barato, né? E aí foi quando começou a surgir os encadernados capa dura da Panini, e aí vieram logo depois aqueles as capas brancas da Marvel, né? Começou com esse do Namor, As Profundezas, teve aquele Magneto Testamento, Marvel Mitos, que é desenhado pelo Paulo Rivera, que são histórias curtas, assim, revisitando várias origens, tem X-Men, Foi alguma dos primeiros quadrinhos capa dura que a Panini lançou em banca, né? Isso, em banca ainda. Que era, salvo engano, tinham sido impressos em Singapura, China. Eles acharam um esquema barato por lá. E aí vinha tanto que se você papel for ver... fedorento. grudento que só. Vinha num papel fedorento. Vinha num papel fedorento. Não por ter sido impresso na China, mas porque ele vinha, eu acho que o mofo do navio, né? Do tempo que levava pra chegar. Criava vida. Valia a pena fazer isso, né? Não, inclusive, um detalhe curioso. Eu tenho essa Magneto Testamento, eu não comprei. Eu ganhei num quiz que o Twitter da Panini fez. Gente, existia Twitter da Panini. Eles respondiam às pessoas e divulgavam coisas na Twitter. Não é mentira, não é delírio coletivo. Eu, inclusive, ganhei esse gibizinho lá. E eles me mandaram de verdade. Eu tenho ele aqui até hoje. É real, não é fake. Mas aí, pouco depois disso, o estagiário que cuidava das redes saiu. Ninguém sabia mais a senha, né? E ninguém sabe mais usar o esqueci a senha. Então eles pararam de postar no Twitter. Tinha aquele perfil blog Wizmania, né? Que é a Wizard. A princípio é deles, da Globo, depois foi pra eles. Depois eles mudaram o nome Wizmania por causa de problemas autorais lá com a Wizard, que veio a falir. E esse gibizinho não saiu de novo aqui. Eu dei uma pesquisada, não teve nem publicação dele. É uma minissérie em 5 edições.
que é uma história de terror, na verdade. Não sei se o Martelo é sacanagem. Martelo Mitanda. Não, é sim, é sim. É muito boa essa história. E ela é apavorante mesmo, é uma história de terror. E se passa dentro de um submarino de uma equipe que está indo comprovar ou não a existência da Atlântida. E todos os tripulantes ali são guiados por um cara que é tipo. Como é que chama? Aquele Mythbuster, né? O cara que vai derrubar os destruidores de mitos, eu não sei, não tenho. Caçadores de mitos. Isso, caçadores de mitos. Eu não tenho a Discovery aqui em casa. E aí ele começa a entrar na paranoia lá dos homens do mar, né? Os homens das profundezas que mergulham submarino, que estão indo até posto de observação na entrada das Fossas Marianas, que a gente sabe é o ponto mais profundo, né? Mais baixo da Terra, que o ser humano já conseguiu chegar. E a ideia é que a Atlântida tá por ali, eles estão indo atrás para investigar, mas existe toda a mítica em torno desse protetor sombrio, né, da Atlântida, que não deixa os homens chegarem lá, enlouquece eles, mata, cria dissidência entre a tripulação, e aí vai crescendo essa paranoia, ele vai entrando também, esse caçador de mitos, né, vai entrando na paranoia e começa a ficar meio doido mesmo, chega a atacar um colega, chega a sair, eles têm aquele se chama Sea Devils, não sei em português ficou, só li isso em Scam mesmo, que é como se fosse um dirigívelzinho debaixo do mar, né, que eles saem em duplas sempre, porque um ajuda o outro, se tiver problema com a pressão e tudo mais, chega a sair sozinho para caçar o Namor. A arte é do Esad Ribic, que a gente comentou outro dia aqui no podcast, com o comecinho lá da fase do Jason Aaron, no Thor, e o texto é do Peter Milligan. Eu ia falar eu ia falar do Paul Jenkins, eu sabia que era de um dos dois, né? É do Milligan mesmo. O Jenkins escreveu essa Mitos Marvel, que vai revisitando as origens dos personagens, né? O Milligan faz um esquema de paranoia, assim, ao redor da coisa. Eu adoro filme de submarino, né? Por conta de Caçada ao Outubro Vermelho, que é um baita filme. Eu sempre gostei de filme que tem submarino. E quando eu vi que esse tinha, né, nessa pegada, eu corri pra ler mesmo. E adorei. E relendo agora, anos depois, gostei tanto quanto da primeira vez e acho que até por ter mais bagagem mesmo, né? De outras mídias, filmes, séries e dos gibis também, eu gostei mais ainda. A forma como o Ribic vai desenhando, assim, o Namor, na primeira tem só uma mão, assim, por fora da janela da escotilha do submarino, um rosto no meio do mar escuro, tudo preto mesmo. Fica muito legal aquela atmosfera que o cara cria. O texto e a arte estão afiadíssimos. É um belíssimo gibi. Não fala tanto do Namor, ele aparece bem pouco mesmo. A ideia mesmo é que a mítica ao redor dele seja o personagem, né? Mas, bicho, é uma excelente história do personagem. Eu não sei se encaixa muito na mitologia dele, não. Até porque ele tá com um visual meio diferente. Parece ter alguns poderes, mas aí também é a coisa do suspense da história, né? Mas eu recomendo demais. Eu não sei se tem aí em catálogo, ou se só acha em Shopee e estante virtual da vida. Mas quem não leu, leia. E quem quiser ler sem gastar, no jeitinho a gente consegue o link. Olha, corroboro aí, voto com o relator. Eu não leio há muitos anos, diferente do Maurício. Eu li 2 vezes, provavelmente, mas nunca reli, tem muito, muito tempo. Mas, cara, eu tenho uma memória dessa história que é daquelas que você lê e fala, porra, quando a Marvel acerta, a Marvel arrebenta, né, cara? Eu tenho uma grande memória. E na época que eu li, eu não sacava tanto quem era o Peter Milligan, o Esad Ribic, eu li um pouco sem essa mediação, sabe? Só era um baita escritor com um baita desenho. Depois que fui ver, porra, Peter Milligan, da Vertigo, escreveu o Hellblazer, etc. Mas eu fiquei fascinado, é uma bela história. Grande resgate, Maurício. E eu também adoro filmes de submarino. E assim, além de ter essa edição, eu tenho ela autografada pelo Esad Ribic. Aí zerou, lacrou o podcast, acabou. Quando ele teve na CCXP, salvo engano, 2016 ou 2017. Esse foi o gibizinho que eu levei pra ele autografar. Está aqui bonitinho na minha estante. Essa assinatura vale uns 20 bonequinhos do Maurício. Ou mais. É um belíssimo gibi, como eu falei, deve estar fora de catálogo. E vale muito a pena. Só terminando aqui, Marcos, se eu esqueci de dizer, eu peguei para reler por estar comentando, por oportunidade da revelação aí, né, do Ramon, é o submarino, na Comic Con de San Diego, e conversando com 2 amigos conhecidos aqui deste podcast, o Ed Maio, colabora eventualmente com a gente, e o Rafael lá do Mega Power, né, que gravou com a gente aquele set de alguns Power Rangers que
tá mergulhando de cabeça mais ainda no mundo dos quadrinhos por conta dos gibi dos Power Rangers e lendo coisas também de Marvel e DC, das quais eu sou parcialmente culpado pelas indicações. Eu achei que você ia dizer que ele estava mergulhando de cabeça nos quadrinhos do Namor, mas tudo bem. Não, mas já indiquei pra ele o Namor do Burnie, que é excelente também, e outras grandes histórias aí do personagem, né? Que parece que não, mas tem sim. Não acho legal falar em mal do personagem. Inclusive é um personagem melhor do que o Aquaman, polêmico. Eu acho que só falam mal do Aquaman, né? Ninguém fala mal do Namor. Fala, não sei. Tem aquele quadro sensacional dele aparecendo na frente da Susan Richards e ela já diz assim, ó, meu Deus, eu sou casada. Você imagina o volume na sunga do homem, né? Isso daí é muito bom, cara. Puta. E olha que o marido do quadro do Quarteto 1, 2, 3, 4, né? Do Morrison com o Jay Lee desenhando, né? Imagina o pacote. E olha que o marido dela é elástico, hein? Ô, louco. Pois é, justamente por isso. Vai ver, ele é elástico aí, é meio molenga, né? Mas, meu amigo, elasticidade não é documento. Que baixaria, que baixaria. Mas aí, falando que eu peguei o autógrafo dele na CCXP, foi num daqueles anos, assim, comecinho da CCXP, por isso que eu digo, não, a primeira que eu fui, salvo engano, a CCXP começou em 2014, a primeira que eu fui foi em 2015, então eu acho que foi em 2016 ou 2017, quando não era ainda aquele inferno para você conseguir um autógrafo de um quadrinista internacional que vem, né, você ainda... Principalmente na quinta-feira, você ainda conseguia. Ele estava bem avulso na mesa dele. Eu acho que não tinha nem fila na mesa dele. E conseguia, assim, bem rápido o autógrafo. É só o autógrafo mesmo. Ele não fez sketch, não fez nada. Só o autógrafo. O autógrafo dele é bem pequenininho. É quase um rabisco, assim. Se você ver, você pode passar batido. Mas ele estava mais interessado em ir pra praia, né? Ele salvo engano, ele é croata, né? Ele estava mais interessado em ir pra praia, só que ele estava no lugar errado, né? Que ele estava em São Paulo. Mandaram ele pro evento errado. Mas eu assino embaixo tudo que o Maurício falou. Tem essa coisa de todos esses quadrinhos, principalmente quando tem esse clima soturno, não os mais recentes do Aquaman, que é um negócio mais colorido embaixo d'água e tal, mas quando faz essa coisa, um negócio mais soturno embaixo d'água, dá um clima claustrofóbico, né, que dá todo esse clima realmente de um quadrinho de terror, de um filme de terror, né, um thriller mesmo, é muito bacana. Eu inclusive faço aqui um meia-culpa, né, que eu já falei em outras mídias aí, talvez até em outros podcasts, que eu não entendia como é que a galera falava de quadrinho de terror, porque não dá pra você tomar um susto, a pessoa você vê a página e grita, um jumpscare com eu acho que você deveria ter vergonha de falar um negócio desse na frente de Marcelo Miranda. Mas por isso que eu tô falando aqui pra fazer aqui um meia-culpa, né? Lavar minha alma e morrer, já que tô querendo tanto minha morte, né? Em off aqui nesse podcast. Morrer sem culpa aqui, porque essa atmosfera, assim, esse suspense que cria, pô, sem igual, sabe? É divertido de ler, dá aquele medinho mesmo. Como o Ribic faz, ele não é um desenhista detalhista, mas ele é realista, né? Você não vê aquele machua e tudo mais, a arte dele é mais pintada. Aí, pô, a claustrofobia que ele faz no submarino, naquela base submarina lá, quando os caras falam em uma pressão de 8 toneladas por polegada quadrada de metal ali. Então, se tivesse um vazamentozinho, eles estavam todos mortos. Enfim, a história é bem construída mesmo nesse sentido e você dá gosto mesmo de ler a parada. Maurício trouxe aí um belo gibizinho, deixou nosso podcast no auge, assim, então eu vou trazer ele para baixo, assim, um pouquinho mais para baixo, ou muito mais para baixo. Eu não quero deixar eu falar primeiro, porque eu não vou baixar o nível tanto assim, aí você termina. mas aí, porque aí você termina, a gente não quer terminar o negócio mal, entendeu? Tem que terminar para cima, então por isso que eu queria falar logo. Eu aceito. Normalmente eu falo aqui, ou eu falo de um gibi, ou quando eu termino de ler a série toda, ou no primeiro gibi, né? A não ser quando a gente tá fazendo aquelas nossas séries, acompanhando mês a mês, um determinado gibi e tal. Mas eu quero abrir aqui uma exceção, que eu vou falar de um gibi que eu li, saiu aqui em 3 volumes aqui no Brasil. Eu acabei de ler o 2º volume, mas eu estou pensando seriamente se eu vou ler o 3º, mas provavelmente eu vou ler porque eu sou trouxa e já comprei. Né, aquela coisa da pilha, eu comprei já tem mais de ano, vou ser obrigado a terminar de ler,
que é Homem de Ferro 2020, do nosso querido, de um dos favoritos desse podcast, Desse podcast, Dan Slott, não. do Pilha do Aranha. Não. Vou ser mais específico. Do nosso amigo Maurício Dantas. Que a gente preza muito, mas ninguém é perfeito. O Dan Slott, quando saiu do queridíssimo Homem-Aranha, foi se aventurar com o Homem de Ferro, né? Depois que o Bendis saiu do título e tal, lá foi o Dan Slott assumir o título do Homem de Ferro. E assim, o começo da passagem dele foi bem interessante. Aqui no Brasil estava saindo em revista mensal, tal. Ele trouxe uma trama que é meio rocambolesca, né? Que o Tony Stark, eu não sei se foi dele, se era ideia dele ou se era ideia do Bendis, que é a história que o Tony Stark tinha sido adotado pelo Howard Stark, que ele tinha um irmão. Foi do Bendis essa maluca. Foi do Bendis, foi a mãe dele é uma cantora pop. Agente da Hydra, né? E o pai era um agente da Hydra, né? Os dois eram da Hydra, na verdade, mas é uma cantora pop da Hydra. E aí ele trouxe lá o irmão, que é o verdadeiro filho do Howard e da Maria Stark, né? Que era um irmão do Tony que tinha uma doença, tinha que viver naqueles pulmão de ferro e tal, enfim. Teve uma loucura dessa, ele teve toda uma trama com isso, e no final foi definido que, na verdade, depois que esse Tony Stark dessa série, ele, na verdade, ele já tinha morrido, era um clone do corpo dele, era um clone do Tony, com a consciência dele tinha sido baixada, né, que o Tony tinha morrido, né, tinha deixado a consciência dele numa inteligência artificial, e o Tony Stark ali era meio que um clone com a consciência baixada dessa inteligência artificial. E o Dan Slott, ele faz toda uma trama envolvendo inteligência artificial, né, que os direitos das inteligências artificiais, como dizendo que eles tinham sentimentos, entre aspas, né, e eram entidades vivas, tal. E acaba essa primeira série do Homem de Ferro com o Tony Stark chegando à conclusão de que ele não está vivo, que ele é uma inteligência artificial, afinal de contas ele é um construto biológico, né? Ele é como se fosse um robô de carne e osso, que a consciência dele é construída, como eu falei, de uma inteligência artificial. E aí, mais uma vez, o Tony perde a empresa, aquela coisa que é meio cíclica nos quadrinhos. E aí inicia essa série Homem de Ferro 2020 para poder aproveitar aquele personagem daquela história antiga, né, que saiu aqui numa Grandes Heróis Marvel, que é aquele Homem de Ferro do futuro mauzão, né, com aquele uniforme que tem duas engrenagens gigantes no braço, que aquilo é completamente disfuncional, né, e é o Arno Stark, que é esse irmão perdido do Tony. Ele assume a Stark Tecnologia e tal, e o Tony é dado como morto, né? Ele era uma inteligência artificial, é dado como morto. E aí, esses 3 encadernados da Panini contam toda essa série, Homem de Ferro 2020, junto com algumas séries ali que fizeram meio que o universo, né? Teve Força Tarefa 2020, sim, Força Tarefa, aquela lá, Force Works, que teve desenho, que era um arremedo de Vingadores da Costa Oeste, lá dos anos 90. Teve Homem-Máquina 2020, Resgate 2020, enfim, tá tendo uma revolução das máquinas, todos esses personagens robôs, inteligência artificial, se rebelaram, e aí eles estão lutando contra o Homem de Ferro 2020 e a Baintronic, que é uma outra empresa concorrente que foi um dos vilões dessa passagem do Dan Slott pelo título. E o verdadeiro Tony Stark, ele é chamado agora de Mark I, que é como se for, ele veste a armadura, a primeira armadura do Homem de Ferro, e ele é o líder dessa revolução das inteligências artificiais. Mas, cara, que história ruim, que história chata, sem pé nem cabeça. Eu até tinha gostado do começo do Dan Slott no título, eu achei interessante essa coisa da revolução das máquinas e tal, mas essa continuação, aproveitando o Arno Stark e
toda essa trama. O Homem-Máquina tá chatíssimo. Eles pegam aquele Homem-Máquina que não gosta de seres humanos ali do Next Wave, né? Aquela série lá dos anos 2000 do Warren Ellis com o Stuart Immonen, que é muito legal. Né, ele ali já é esse cara que não gosta dos seres humanos, né? Chama de carniformes, né? De uma maneira pejorativa. Só que ele aqui só pega a chatice do personagem, não pega nada do que o Ellis fez ali, só pega a chatice do personagem e usa aqui, e só isso. Eu tô pensando sinceramente se eu vou ler o terceiro volume. Quer dizer, eu vou acabar lendo porque tá aqui, mas eu provavelmente vou ler só as figuras. Você chegou a ler isso na época que saiu? Eu tenho certeza que leu, não foi, Maurício? Li. Pior que li. Mas só para dar uma contextualizada, International Iron Man, né, que é o título anterior, que a gente tem o Bendis no piloto automático desgraçado. Ele tá naquela fase que ele tava doente, né? Quase perdeu o olho, uma infecção. E tava fazendo negócio assim na má vontade mesmo, só pra pagar as contas dos médicos. Lá nos Estados Unidos não tem isso. E aí ele cria essa história de que o Tony Stark não é um Stark de verdade, né? Uma ideia bem merda. Claro que a gente sabe que inteligência não é necessariamente hereditária, mas ficava aquela coisa do legado do pai, dele buscar ser mais brilhante que o pai. E a mãe dele é uma cantora pop que é transformada em agente da Hydra, né? Ela é vertida lá pelo pai, que é já da Hydra. E coloca o Tony na história lá pra se filtrar. E tem uma história bem merda mesmo. Só um Bendis doente poderia imaginar um negócio desse pra cagar o personagem. É aquele tipo de coisa, tipo, os filhos da Gwen Stacy, né? Ninguém fala disso porque é melhor deixar quieto. Ninguém fala disso. E aí ele morre nessa época aí. Ele morre, ele passa um tempo offline, né? Morto. E aí ele aparece um holograma que usa a armadura dele, aquela armadura clássica que tinha patinho no mar, né? A armadura sem manga, de cueca, a armadura de Guerras Secretas. E esse holograma se torna o assistente ali, né? O treinador da Riri Williams, a Coração de Ferro. Quando ela ganha o gibizinho dela e tudo mais, e ele tá morto, isso e aquilo. Até que se descobre que havia um plano dele ali para ressuscitar, né? Ele faz esse download num corpo robótico / de carne. E também quem tá nesse esquema é o James Rhodes, o máquina de combate que tinha ficado em estado catatônico desde Guerra Civil 2, logo no comecinho da fase do Bendis no personagem, que ele toma um cacete do Thanos, né, na prévia ali de Guerra Civil 2 e quase morre. A mulher Hulk fica traumatizada, que ela fica assim um tempo, a Capitã Marvel tava namorando com o combate, fica sofrendo, então várias coisas decorrem daí. E aí é nessa fase ainda do Bendis que ele volta como nesse outro corpo, né, com essa consciência transplantada para esse corpo. Até aí tudo bem, uma ideia legal, né? Entre um mar de ideia merda aí, foi uma ideia interessante, uma volta bem típica do Tony Stark mesmo. E o primeiro ano da Slott no personagem é muito bom. É muito bom. Eu cheguei a comentar aqui, a gente fez até um pilha, que a capa do pilha é uma capa da mensal, que é ele, o Homem de Ferro, dentro de um copo de uísque gigante, assim, é o Rafael Lozano, que é o capista, fazia umas capas sensacionais. A Panini publicou aqui naquela formato mensal, capa cartão. Eu cheguei a copiar os meus, porque eu gostei muito dos scans, gosto muito da arte do Valério Skit, o desenho, mas desanda de um jeito terrível quando ele propõe essa história do Homem de Ferro 2020. Beleza, é o ano de 2020. A ideia é transformar essa limonada amarga aí numa caipirinha, né, que o Bendis deixou do Arno Stark ser o verdadeiro Stark, e tá no Pão de Ferro e tudo mais. Na verdade, o Arno Stark aparece muito antes, Marcos, na fase do Kieron Gillen no personagem, quando ele vai pro espaço, desenhado pelo Greg Lane e tudo mais. E ele acaba sumindo depois disso, né, e volta agora nessa fase do Slott. Eu acho que tem ideias bacanas, só que a execução é uma porcaria, como você falou. Cagou o Homem-Máquina, que tinha voltado de uma forma legal, né? Ele tava namorando com a Jocasta, que é uma das assistentes lá, tipo uma comitê de ética de inteligências artificiais da de ética robótica, né? Tem algumas... Porque estão explorando as inteligências artificiais, né, do universo Marvel. O Slott brinca até com essa coisa dessas lacadas, né, por assim dizer, né?
que cancelar o Tony Stark porque tava escravizando inteligências artificiais, e aí ele vai e faz um planejamento política da empresa. Tem um... Isso porque eles não sabiam do professor Xavier com a sala de perigo, né? Pois é, a própria perigo, né? Tem um cientista que é um gato, né? Super inteligente. Que ele... Isso. Enfim, tem várias coisas muito legais ali. A Bethany Cape, que acaba sendo até revelado como traidor ali, ele usa o controlador, personagens clássicos do Homem de Ferro. Ele faz um começo ali, um primeiro ano, umas 20 edições iniciais muito boas, mas quando vira essa chapa pro 2020 é uma porcaria. Eu só destacaria ali a arte do Pete Woods, que tá legal, encaixa bem na proposta do... O problema é que ele é mal encaminhado mesmo de texto. E um detalhe curioso, o Peter Woods, ele é um desenhista itinerante, né? Ele não tem casa fixa, ele tem tipo um motorhomezinho dele lá, moderno, com energia solar. E aí onde ele tiver internet, ele para, desenha, né, as coisas dele. Quando tiver internet, ele encaminha, faz o upload e envia lá. Então, tipo, ele pode estar hoje desenhando em Nova York e amanhã ele já está em outro estado, né, sabe? Não tem residência. É difícil de processá-lo, inclusive, né? Pronto, chegou o advogado. Ele já pensa nisso, né? A gente sempre pensa no pior. Eu não acredito que você tenha conseguido ler esse gibizinho, porque afinal de contas é o Dan Slott, né, Marcelo Miranda? Não, brincadeiras à parte, a gente ainda vai fazer um Pilha do Aranha sobre o Dan Slott e não é assim. Eu implico com o Maurício porque ele gosta bem mais que eu, mas não é ódio, não. Agora, ler o Homem de Ferro do Dan Slott foi muita coragem, eu nunca li, não lerei. Bom, então, como eu falei, vamos terminar o podcast pra cima, né? Depois desse saco de cocô, vamos pra uma coisa boa agora, né? Na verdade, é claro, não é nada no nível nas profundezas. Hoje o Maurício Dantas lacrou, né? Mas eu vou falar de um negócio interessante mesmo. Tá saindo aí, né, pela Panini, as grandes iniciativas aí da Panini. O pessoal fala que a gente fala muito mal dele, mas hoje a gente vai elogiar, que é as séries, a saga D, né? A saga do Batman, a saga do Superman, a saga do Demolidor e assim vai. E a saga do Batman eu não estava pegando, mas por influências maléficas resolvi pegar a partir do volume 3, que é quando a coisa fica boa. E já estou no 12. Estou atrasado porque o orçamento é curto, mas aos pouquinhos a gente vai pegando. E o 12 me chamou a atenção de comentar porque ele tem um arco fechadinho na Detective Comics, né? Que é um momento importante da revista. Ela chega no número 600 em abril de 1990. Abril, maio, né? Aquelas datas estranhas dos Estados Unidos. E para comemorar essa marca importante, na época, estava se celebrando também o lançamento do primeiro filme do Batman, né, o famoso Tim Burton, que saiu justamente em 1989. Então o que a DC fez? Uma jogada muito esperta, né? Para comemorar os 600 números da Detective Comics, ela chamou o co-roteirista do filme Batman, né? Aquele com Coringa, Jack Nicholson, Michael, que é o Sam Raimi. Ele coescreveu o filme, né? Ele é um dos autores ali do roteiro. E, né, um filme bombando, sucesso estrondoso. Então você poderia ir lá na banca e ler um gibi escrito pelo mesmo autor da história que você estava vendo. Não tem nada a ver com a história do filme, não é uma adaptação, não é nada disso. É um arco em 3 partes da Detective Comics, né? Vai da 598 até a 600, justamente. Só que são 3 partes, mas a DC jogou espertamente. A primeira parte da edição 598 tem 80 páginas. E a terceira parte tem 60 páginas. E a do meio tem aquelas básicas 22, 23 páginas. Então, na verdade, você tem quase uma graphic novel, né? Se você juntar as 3. E foi assim que saiu no volume 12 da saga do Batman. Todas as 3 partes completinhas do arco se chama Justiça Cega. E ainda é complementado depois, né? Como a saga do Batman segue a cronologia numérica, né? Depois você ainda tem a Detective 600, que volta os roteiros do Alan Grant, né? O saudoso. Já as historinhas mais ali do dia a dia. O Justiça Cega, então, é isso, né? Uma história do Sam Raimi com desenhos bonitos do Dennis Cowan, não sei se é a pronúncia, que é uns desenhos achurados, sujos, sabe? Tem uma cara meio fanzineiro, né? Assim, muito bom. Gosto e eu também tenho o gibi autografado pelo Dennis Cowan quando ele teve na CCXP. Hoje é dia, hein? Hoje é dia. Pô, aí invejei, viu? Porque eu sou fãzaço. Nossa, demais. E gente finíssima também, viu? Um cara que nas redes sociais, ao vivo, sempre... Eu tenho foto com ele, inclusive. Eu acho que eu vou colocar aí no post. Por favor. Ô, Marcos, agora eu que quero matar você.
E o sentimento não é bom. Ah, vou. E tem arte final de outra lenda aí, que é o Dick Giordano, né? Outra figura importante. Então ele arte finaliza os desenhos do Coen e prontos. Pelo menos muito bem apresentado. Um arco gigante, uma história rocambolesca, que envolve um vilão. Eu nem vou entrar em muito detalhe, mas envolve um vilão misterioso que o Batman tá investigando e que ele esmigalha os ossos. Tanto que ele ganha o apelido de esmaga-ossos pela polícia. Ele só deixa a pele. E a certa altura, a história é tão maluca que o Bruce Wayne é preso por supostamente financiar atividades comunistas. Olha, é comunista! É comunista! E aí, enfim, a história vai seguindo rumos inesperados, tem mistério, muito surpresa. É bem legal, é uma história que você tem que prestar bastante atenção, ela é cheia de nuances, flashbacks, e ela tem a introdução de um personagem que depois foi incorporado ao cânone, que é o Henry Ducard, né? Que foi o mentor do Bruce Wayne. E acho que até foi usado no filme, esse nome aparece no filme do Nolan, não aparece? Sim, é o primeiro Isso, nome do do Liam Neeson. Ra's al Ghul, né? Do Liam Neeson. Ele se apresenta como Ducard, né? Então, você aí, jovem, que só conhece o Batman do Christopher Nolan, Ducard surgiu pelo roteirista do Batman do Tim Burton. Olha que volta que o mundo dá, não é mesmo? E, enfim, recomendo muito, é o volume 12 da saga do Batman, tá? Tá em catálogo, você encontra fácil. Eu só queria fechar com informações, né? Porque aqui tem informação que o Sam Raimi, não é Sam Raimi, não confundir com o criador do Uma Noite Alucinante, é o Sam Raimi, igual Presumo, é o São Presumo. Ele escreveu, foi um dos autores do roteiro do primeiro Batman e escreveu a história, ou parte dela, do Batman Retorno. Depois ele acabou saindo do projeto e o filme não incorporou tanta coisa do roteiro dele, então ele é acreditado como história, não roteiro. E alguns anos atrás, em 2021, na verdade, a pandemia deixa a gente maluco, ele voltou a escrever o Batman numa minissérie de 6 partes chamada Batman 89, que ele dava continuidade aos acontecimentos, né, dos filmes do Batman do Tim Burton. Então é uma espécie de sequência do Batman Retorno, né? Ele escreve, quem desenha é o Joey Quinones, em que ele conta ali como ficou Gotham City, né, depois do final do Batman Retorno, aquele final trágico. Eu adoro o Batman, aquele final catastrófico. Ele vai contando. Eu não li essa minissérie, acredito que o Maurício leu. Queria saber se ela é boa. Estou lendo também e estou guardando para um futuro pilha, porque a última edição saiu agora, esses dias, assim, acho que uma ou 2 semanas depois de quando estamos gravando. Não vamos queimar a pauta. Falaremos mais sobre Batman 89. Você ouvinte, prepare-se, em breve Batman 89. Então, para você jovem que está lendo Batman 89, o Sam Raimi escreveu essa belíssima história, Justiça Cega, em 89, que você encontra aí nas melhores bancas, livrarias e promoções da internet no Saga do Batman volume 12. Então, é mais uma dica do que exatamente uma análise. Eu achei bem legal me deparar. Eu nunca tinha lido isso aqui, ou se li quando era criança, não me lembro, sei lá se isso saiu no Brasil, mas foi uma bela surpresa. Fui lendo aquele troço, babando nos desenhos do Dennis Cohen, e é isso. Fica a dica. E quando a gente estava falando aqui antes sobre o que iremos falar, né, sobre o que iremos gravar, você comentou que ia falar dessa saga do Superman volume 12, até para poder falar da coleção, né? Saga do Batman. Saga do Batman. Da saga do... desculpa. Saga do Batman. Mas assim, a saga do Superman acaba entrando na conversa que a gente vai falar agora, que é justamente essa proposta da Panini com essas coleções, né? Que eu acho que talvez sejam as melhores coleções que a Panini tá lançando hoje em dia e talvez algumas das melhores que ela lançou em todos os seus 20 anos de história, que é essa coleção, né? Que começou, óbvio, com um preço bem mais bacana, agora já tá bem mais caro, né? Acho que começou com metade do preço, começou lá ainda com... porque começou esse formato de publicação, começou com aquelas coleções histórica Marvel, lendas do Cavaleiro das Trevas, Sim. lendas do Homem de Aço, que era bem mais bagunçado, né? Bem mais bagunçado. Isso, porque essa lendas do Cavaleiro das Trevas era uma coleção baseada nos desenhistas, né? Então, histórias aleatórias dos desenhistas. Isso. E aí, por exemplo, tem lá lendas do Alan Davis, aí só tinha lendas do Cavaleiro das Trevas, Alan Davis, aí só tinha
salvo engano, ano 2, só tinha o final, E não tinha o começo, o começo é do Mark Farlane. Não, né? é o contrário. É o contrário. E aconteceu É o coisas contrário. bizarras, que o editor, na época, inclusive, era o Alexandre Calari, né, eu acho, que hoje é do Pipoca, né? Tinha que colocar uma notinha dizendo, a edição seguinte não foi desenhada pelo Alan Davis, então ela não está incluída nesse tipo. E tipo, era o final da história, né? O cara não lia o final da história porque o desenho era de outro desenhista. E aí veio aquela Lendas do Universo DC, e aí já em ordem, primeiro dos Titãs, né, do Wolfman e do Pérez, que eles fizeram toda essa primeira passagem já lançaram ela praticamente completa, já lançaram completa, aí a liguinha completa também, aí eles vieram com esse formato saga, que aí foi saga do Batman, saga do Superman, que já estão no volume 16 ou 17, salvo engano. 18 já. Batman tá na já 18. Tá no 18? Pronto. E aí foram pra Marvel. Né? Empolgaram. Foram pra Marvel com saga do Demolidor, com o Demolidor da Inocente, já lançaram saga dos X-Men, voltaram pra DC com saga da Liga da Justiça, que aí vão publicar a Liga do Morrison, né? E pra mim esse é o formato mais bacana que tá saindo hoje nas bancas. Porque assim, não é barato, porque afinal de contas não tem mais gibi barato no Brasil, isso é óbvio, não existe gibi barato. Gibi da Turma da Mônica é R$10, então não tem gibi barato mais no Brasil. Mas esse é o que eu acho que é o que tem o melhor custo-benefício que está saindo hoje, são essas sagas, né? É aquele papel offset, né? Mas eu acho que para esses quadrinhos mais antigos ali do anos 70, 80 e começo dos anos 90, talvez seja o melhor papel, né? Porque é aquela cor mais chapada, né? Não tem aquelas cores computadorizadas que fizeram sucesso ali em meados dos anos 90. E tem muita coisa que eu queria ver saindo nesse formato. Eu acho uma pena que eles não continuaram com os Titãs para poder chegar ali em Titãs Hunt, né? Que é o Titãs do Tom Grummett. Continuar com a Liga da Justiça do Dan Jurgens também. Que mais? A Sociedade da Justiça, infelizmente, eles lançaram como ônibus, mas eu acho que caberia perfeitamente nesse formato. Mas parece que está fazendo sucesso, né? Porque eles estão expandindo a coleção, né? Já são 3 sagas da DC e já são 2 da Marvel, né? Então, quem sabe sai mais alguma coisa assim, né? Ó, eu gosto muito por todos esses motivos aí que vocês falaram. O formato legal, né? Capa cartão. É uma coisa muito bem editada, no sentido são na ordem cronológica, é uma crítica que a gente tinha nas coleções históricas lá do começo, né? Eu tenho um carinho aqui pelas minhas do Homem-Aranha, por exemplo, mas são temáticas, né? Tem eu também, cara. Eu adoro a coleção, mas dá uma tristeza quando você pega uma coisa pra ler aleatória e aquilo é uma bagunça. Pois é, porque os gibis daquela época não eram pensados para ser divididos assim, antologia e essas coisas. Vamos porque só história do Octopus, aí é um monte de coisa pelo meio, tudo incompleto. Tem uma porrada de subplot ali, de subtema, que tá dizendo, aparece alguém, o Electro tá dizendo, agora eu vou chegar e causar, e tem lá na próxima edição Electro, e quando você pula a próxima edição, 10 anos depois, também com o Octopus, né, e a gente não sabe o que aconteceu com o Electro. Pra gente que gostava de ler esses gibis naquele formato e mês a mêsinho, como se fosse um episódio de novela mesmo, né? O importante é ter continuidade, ter mais coisa do personagem no mês seguinte. Mas agora, quando eles começaram a fazer isso, acho que naquela dos X-Men, né? Que começa desorganizada, mas no meio pega ali um ritmo da saga da ninhada e vai pegando os gibis seguintes e tudo mais. Dessas coleções históricas Marvel, aqui, a minha favorita é a do Wolverine. Pois é, eu ia chegar nisso. Aí veio ela começou do número 1, ela foi toda em ordem cronológica, né? Ela começou do número 1. Salvo engano, foi quando eles experimentaram esse formato, né? De começar do 1. Sim, e aí tem a do Hulk também, que não começa do 1, mas pega um ponto alto da fase do Bill Mantlo com o Salvo Sema. E vai direto, né? E aí, como a gente até comentou esses dias no Twitter, né, quando todo mundo tava feliz que a próxima caixinha, que é uma caixinha, né, cada edição vai fechar uma caixinha, a próxima caixinha seria a Saga da Encruzilhada. Aí eles, vamos lançar isso aqui em outro formato, capa dura, tira o excelente tradutor que tava fazendo um trabalho muito bom na CHM e bota um tradutor cocô. Tô proibido ainda de falar nome, né, Marcos? Pra evitar processo, então. Bota o tradutor. Põe emojis. Bota um tradutor cocô
que ainda reclama que não foi acreditado no Guia dos Quadrinhos pelo trabalho cocô que ele fez. E, enfim, um preço absurdo, pelo amor de Deus, é muita cara de pau cobrar aquilo por aquele tipo de trabalho, sabe? Ele só tem um trabalho, que é reproduzir o que está na edição americana em português e ainda assim faz o que fazem. Mas sim, vamos voltar a falar de coisa boa, né? Eu inclusive quebrei minha promessa, eu tô colecionando essa saga do Batman, também por culpa das mesmas influências que o Marcelo sofre, nosso amigo Luiz do Vale, que fica postando fotinhos de histórias ótimas que a gente lembra de ter comido biscoitinhos e tomado vitamina de banana enquanto lia na casa da avó, né? E depois E fica mandando as promoções. Aí combo é. combo diabólico. Aí é o combo, Marlo e Joel mandando as promoções, aí não tem como. Aí eu me fui seduzido também, tô pegando essa saga do Batman, quando elas baixam de R$ 30, porque aí eu acho um Mas valor também é justo. meu ponto de corte. Aí eu espero passar, tipo, eu já comprei até a 12 justamente, a última que foi a 12, aí agora tá na 17, 18, aí quando chegar na 22, aí eu vou até da 13, 14, por aí. Por enquanto, Maurício, para sua informação, a faixa tá indo nos 33, daqui a pouco baixa. Exatamente, eu tô com 3 aqui na Salvo para Mais Tarde da Amazon, que eu vou monitorando lá e as outras promoções da vida, né? Então, pô, é um puta acerto. É uma das poucas coleções, inclusive, que a lombada tá mais ou menos alinhada ali, que a gente viu já, né? Nosso amigo Daniel do Utopia postou aí até do Demolidor, que tá aí o 2 lá embaixo, o 3 lá em cima, o 4 no meio. É um negócio estranho, né? Essa falta de gabarito deles. E, pô, sei lá, eu gosto demais. É uma coisa que a gente falou, Marcos, você deve lembrar, no começo da pandemia a gente comentou sobre isso, né? De como ficar em umas bancas e tudo mais, e a gente falava como a Panini não se esforçava para trazer os leitores antigos de volta para a banca. Enquanto apresenta, usando esses materiais, né, se apresenta para leitores novos, menos aquele rapaz lá da Amazon que achou o Demolidor da Inocente chato. Aí, infelizmente, a gente não é profissional de saúde para poder ajudá-lo, mas apresenta para leitores novos material de qualidade e faz o leitor antigo que tinha esse formatinho, que perdeu, que se mudou de estado e teve que se desfazer, que casou e caiu na besteira de ouvir a esposa, e que teve filho e não teve mais espaço para formatinho. O cara pode ter isso num formato decente, por um valor que podia ser melhor, né? Mas pelo menos não é essa exorbitância de R$ 700 de um ônibus, pelo amor de Deus. E fica bonito na estante, e fica legal de ler. Como a gente fala sempre, é o formato que Deus quer que a gente leia. É só acerto isso aí. Eu lamento que eles tenham parado com a coleção histórica, inclusive a do Wolverine, né? Para numa fase muito boa, que é ali no meio do Larry Hama com o Mark Silvestre. Logo depois a gente ia ter ali o Adam Kubert voando baixo, fazendo histórias clássicas, né? Wolverine e Míssil bêbados peitando o fanático e essas coisas todas, mas isso aqui é porque já eram histórias muito, muito recentes. Muito recentes, essas histórias saíram lá fora há mais de 30 anos. Até o nosso amigo Luiz Cláudio, né, da página de erros, colocou há um tempinho atrás um top 10 capa cartão, né? Ele fez ali uma montagem com as capas de todas, ou todas não, mas de várias das coleções que a Panini publicou, né, em capa cartão, e pedindo para escolher assim o nosso top 10 e olhando assim tem muita coisa bacana. Muita coisa boa. Muita coisa bacana. É o que eu falo, eu já falei aqui várias vezes. Tem aqui Hellblazer. Se você se me perguntassem há um tempo atrás se eu ia ver Hellblazer publicada completa aqui no Brasil, eu ia falar que o cara tava louco. Mas a Panini publicou, né? As trancos e barrancos publicou Hellblazer completo. E é uma pena que ela não invista mais assim, porque pelo que a gente vê, não sei se é a nossa bolha, né? Mas muito provavelmente já que ela continua investindo muito mais em formatos de capa dura, mas pelo menos na nossa bolha é quase que uma unanimidade, né? Capa cartão, né? O pessoal prefere muito mais. Tanto é que dessa coleção que ele colocou aqui, as mais caras aqui são justamente aquela coleção dos X-Men, né? Dessas grandes sagas dos X-Men que tá saindo agora, porque aí o preço de capa é mais caro, mas aí são edições mais parrudas, né? 200, 300 páginas. E daquela do Morcego, que também é caro, mas também são edições mais parrudas. Mas todas as outras têm mais ou menos essa faixa de preço e é muito bacana. Eu tento pegar o que eu posso dessas coleções assim, que eu sei que eu vou ler e vou gostar.
e eu acho que é o melhor custo-benefício que sai hoje dos quadrinhos da Panini, são essas coleções Saga. Inclusive, eu e o Luiz Cláudio estamos fazendo aqui uma campanha não oficial por um Saga dos Vingadores, né? Tem muita coisa aí, ele até postou Sim, também. ele postou também que tem muita coisa que nunca nem saiu aqui, né? Nunca, e fases inteiras, coisas clássicas, histórias clássicas dos Vingadores, que a gente acha que leu pela menção desses acontecimentos em outras histórias. Pô, a gente vê, somente agora com a internet, né, artes dessas páginas assim, clássicas, várias vezes no Twitter, no Instagram, nas outras redes todas aí. Mas a gente não leu isso nunca saiu aqui, a não ser que tenha sido em scan, ou como eu tô pegando a fase do... Tô pegando a partir da fase do Roy Thomas, né, do Roger Stern, perdão, dos Vingadores ali, Ataque ao Olimpo, a invasão da mansão e tudo mais, que eu adoro, porque não sei quando é que isso vai sair aqui, mas seria um baita material para começar ali da fase do Roger Stern e seguir até Vingadores de jaquetinha, né? Aí, chegar na época de Vingadores a Cruzada, fazia um ônibus também, por que não? Olha, eu vou fazer aqui o meu papel, que eu estou sempre nesse podcast, para dizer que na mesma ideia do Maurício, e aproveitando que vem filme aí, não seria nada mal, nem pouco esperto a Panini lançar a saga do Pantera Negra com a inédita fase do Christopher Priest, que nunca saiu no Brasil. É verdade. E saiu que inspirou pouquíssima o coisa, filme, né? O primeiro filme, há elementos de lá. E saiu terceirizado no disco do Deadpool, porque tinha crossover. Mas, saiu coisa no Deadpool clássico. Exato. Olha aí, depois você fala de mim. Marquito manja de Deadpool. Mas seria incrível, imagina, aproveitar o hype do personagem e pegar uma fase duplicada. Eu acho quase impossível disso acontecer. Mas fica aí o apelo por essa fase desse grande autor que o pessoal já me zoou, que eu sempre puxo saco. Eu e o nosso amigo Igor Tavares estamos juntos. Da mesma forma, um Saga do Namor aí em 2, 3 volumes com aquela fase do Burn, né? Que é emblemática do personagem também. Sim, saiu o começo dela na capa vermelha da Salvat. Mas, ô Maurício, eu acho que se são só 3 volumes, eles publicariam isso em ônibus. Bancar um Saga D com 3 volumes. O que dói é isso, né? Vamos. Porque saiu da Mulher Hulk, né? Exato. Fases curtas, né? E segundo o italiano lá, né? Só vende bem se for Vingadores ou X-Men. Olha aí. Mas não sai Saga dos Vingadores, né? Então. Bom, mas vamos. A esperança é a última que morre. Pelo menos ela, né? Porque se for Maurício, vai ter que vender os bonecos. Bom, falei que íamos acabar pra cima. Acho que conseguimos, Marcelo Miranda. Ufa. Maurício Dantas, fique bem, viu? Não queremos que você pereça. Eu vou ver mais que todo mundo. Não queira, não, mas vou. O Marquito não quer que você pereça. Mas em caso de, você deixa os bonequinhos. Sim. Não, assim, como você é um cara da área de direito, jurídica, eu aceito meu nome no seu testamento. Tá certo, mas já falei, vai ficar eu e as baratas só. E as mensagens em capa cartão da Panini que foram feitas para doar mais, né? É verdade. Ô Maurício, vamos fazer um trato. Eu te deixo meus Funko no testamento e você me deixa seus bonequinhos. Aí você morre. Você morre por causas naturais, eu morro de desgosto logo depois. Que absurdo. Olha, com esses desejos de boa vida a todos, né, pelo jeito, esse programa vai terminando em alta astral. Tá virando um Hora do Espanto isso aqui, né? Lúgubre, fúnebre, só um bate. Não, mas olha aí, a vantagem de eu falar que eu deixarei meus Funkos pro Maurício em caso de falecimento é que ele vai desejar que eu viva muitos anos. É verdade, é um bom raciocínio. Mais do que ele, inclusive. Bom raciocínio. Tem isso. Acho que é isso, né, senhores? Sim, é hora de parar, né? É melhor parar. Então, até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. A história é bem construída mesmo nesse sentido e você dá gosto mesmo de ler a parada. E você tá precisando fazer um exame aí, Marcos. Você tá respirando muito forte. Não, é porque... Vai no meu médico. Não entra em detalhes, eu não quero detalhes. Um adendozinho que eu tava achando que eu tava sentindo cheiro de gás aqui. Deu até medo aqui agora. Pra poder... Deixa eu dar uma olhada aqui logo. Pera aí, rapidinho, viu? Ai, meu Deus, Maurício, nós vamos gravar uma explosão, pelo amor de Deus. Rapidinho, não. Podcast de terror. Tá vendo? Ele te desejou tanto a sua partida que agora Deus castiga. Nossa. Toma isso aí. Aí descobre que a Shuri ligou o gás, né? Porra, já fez. A gata diabólica.
Voltei. Era alarme Você falso. está seguro? Acho que sim. Tá, mas é isso que dá desejar o mal pro outro, como você desejou pro Maurício, tá? Aprende. Eu não tô desejando o mal. Pelo contrário, Então tá bom. eu quero que ele viva muito. Tá. Quero que caso aconteça o inevitável, os Pior. bonequinhos dele tenham um bom destino. Ok. Só isso. Bom, Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br